Olá, galerinha. Quem está falando é o professor Sebastião Aguiar e hoje teremos mais uma aula de História do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. O tema da aula: Política e Economia para os Pensadores Iluministas. Na aula de hoje compreenderemos qual era a visão dos pensadores iluministas sobre a política e a economia. Os iluministas buscavam compreender e explicar diferentes aspectos da vida social. Esses pensadores se dedicavam à ampliação e à divulgação do conhecimento científico que influencia o Ocidente até os dias de hoje. A política para os iluministas. Nós vamos compreender agora qual era a visão da política pelos iluministas, como os iluministas viam a política. Um dos principais alvos de críticas iluministas era a monarquia absolutista, justificada pela religião e pela tradição. O monarca era considerado uma pessoa de natureza diferente, superior às demais. Então o monarca aí ele era visto como alguém que era superior às demais pessoas, né? E os iluministas criticavam muito a monarquia absolutista por conta disso. Agora nós iremos conhecer alguns filósofos iluministas. Nós vamos começar estudando o John Locke, autor de Segundo Tratado do Governo Civil e de Ensaio sobre o Entendimento Humano, ambos de 1690. Contestava o absolutismo já no século XVII. Defendia a ideia de que a vida e a liberdade e a propriedade privada são direitos naturais, inalienáveis, ninguém poderia tirar tais direitos do ser humano. Para Locke, os governos surgiram por meio de um contrato social feito entre os homens para garantir a preservação desses direitos. Assim, caso o governo não cumpra sua razão de ser, que é proteger e garantir o livre uso da propriedade privada, a sociedade tem o direito à rebelião e à substituição do governo tirânico. Vamos conhecer outro pensador do iluminismo, o Barão de Montesquieu. Em seu livro O Espírito das Leis, 1748, analisou os diferentes regimes políticos, criticou o Estado absolutista francês e fez elogio ao governo inglês, que era controlado pelo parlamento e não apenas pelo monarca. Propunha a divisão do Estado em 3 poderes independentes: o legislativo, que elabora as leis, o executivo, que governa o Estado, e o judiciário, que julga e estabelece a punição aos que desobedecerem às leis. Essa divisão impediria que o poder se concentrasse nas mãos de um só grupo ou pessoa. Agora nós vamos estudar o Voltaire, escritor, historiador, poeta e dramaturgo. Ficou conhecido por suas críticas à Igreja Católica e à censura. Defensor da liberdade de expressão, teria dito a frase: "Não concordo com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las", cuja autoria é questionada por alguns autores. Em seu livro Cartas Inglesas, de 1773, defendia uma monarquia esclarecida que respeitasse os direitos individuais. Então, o Voltaire respeitava esses direitos individuais, da fala principalmente, né, de você poder dizer o que você pensa, apesar de você muitas vezes estar errado. Mas ele diz que mesmo as pessoas não concordando com o que você diz, você tem o direito de falar. Jean-Jacques Rousseau, autor de Contrato Social, ambos de 1762, fez as críticas mais radicais ao antigo regime e era favorável à formação de um governo popular em oposição à monarquia absolutista. Conhecido como o pai da democracia moderna, Rousseau defendia a soberania popular, com o povo exercendo sua autoridade. As ideias de Rousseau tiveram grande aceitação entre as camadas populares e a pequena burguesia europeia. A economia para os iluministas. No campo econômico, os iluministas opuseram-se ao mercantilismo por meio
de novas teorias econômicas, a fisiocracia e o liberalismo. Segundo os fisiocratas, a terra era a única fonte de riqueza e a agricultura a atividade verdadeiramente produtiva. Ou seja, para os fisiocratas, o comércio e a indústria eram atividades secundárias, meramente transformadoras. Nós temos também aí o liberalismo, propunha que a verdadeira fonte de riqueza das nações era o trabalho exercido por indivíduos livres. Aí nós temos a forma como os iluministas viam a economia. Agradeço sua atenção. Para finalizar nossa aula de hoje, responda as questões 3 e 4 do bloco de atividade MEV. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.